Informativo Mundial das Missões. Deus não erra. Cristal foi apelidada pelo próprio pai de feia. Era costume dele essas piadas sem graça e ninguém gostava. Cristal se sentia horrível com o apelido e mesmo que reclamasse, o pai afirmava que ela era a menina mais feia do mundo. As palavras do pai transformaram sua vida. Cristal começou a lutar contra a depressão e pensar em suicídio. Todos os dias ela ficava no espelho se analisando e achando defeitos no seu rosto e no seu corpo. Mas certo dia Cristal ouviu uma música que dizia: "Lembre-se sempre de que você é linda, formada maravilhosamente por Deus." Ela pensou: se fico me menosprezando, então estou dizendo que Deus se enganou ao me criar. Cristal chorou e pediu perdão a Deus. Ela começou a se enxergar pelos olhos de Deus e sentiu alegria. Ela percebeu que ninguém podia tirar a alegria que vem de Deus. Se alguém lhe xingava, ela simplesmente ignorava. Ela passou a se alimentar direito e parou de ficar procurando defeitos em seu rosto ou corpo. Quando o pai lhe chamava de feia, ela se lembrava que Deus a criara e que não comete erros. Hoje, Cristal é líder de uma igreja adventista em Trinidad e Tobago e fala aos jovens sobre a beleza que Deus vê em cada um deles. Há 3 anos, as nossas ofertas construíram a Igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos enviar nossas ofertas mais uma vez para essa universidade. Desta vez iremos construir um centro para treinar jovens missionários. Sejamos liberais. Provai e vede. História de hoje: os ossos de José. Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo: uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus misericordiosamente levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha 2 pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas 2 pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar.
que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a este canal, onde a gente vai estar fazendo a nossa transmissão da programação aqui da igreja, para dar possibilidade a todos os irmãos e também amigos convidados que não possam estar aqui presentes conosco, para que todos possam aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Fiquem então agora com a mensagem de hoje, que foi passada pela irmã Malu. Querido Senhor Jesus, eu quero lhe pedir, meu Pai, que o Senhor venha estar conosco, meu Deus, nos dando direção e orientação, colocando as palavras corretas em minha boca, meu Pai. Esteja também com todos os irmãos que não puderam estar aqui na casa do Senhor, com todos que estão enfermos. Meu Deus, que o Senhor venha levar cura, venha levar esperança e venha dar cada vez mais fôlego de vida, meu Deus. Abençoa também todos os nossos familiares, meu Pai, que a gente possa sair daqui fortalecidos, meu Deus, por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, para seguir o nosso culto, que já começou o culto já logo cedo, isso é tão bom, né? Vamos então estudar a Bíblia hoje e podem abrir, irmãos, a Bíblia na Apocalipse 2. Queria aproveitar e dizer que eu estou muito feliz de ver o evangelismo, irmão José também, que fazia um tempo que eu não via. Que bom ter vocês aqui. De noite, assim, parecia que era a primeira vez que eu ia na igreja, né? toda vez que eu estava. Que bom, né, que a gente fica Coisa, né? poder estar aqui. Verdade. Conseguiram achar, irmãos, Apocalipse 2. Hoje eu não trouxe slide, mas vai ser mais fácil também da gente compreender a palavra de Deus. Eu escutei dos últimos dias que o irmão Luiz, que o pastor Luiz Gonçalves fez a pregação, e aí ele mencionou sobre o alicerce de todo cristão, e aquilo me chamou muita atenção. Talvez os irmãos também devem ter ouvido, que eram 5. O primeiro, Deus, depois Jesus, depois quem era? Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos. Então, eram os 5, né, a nossa base, né, de todo cristão, e eu achei muito interessante a forma como ele explicou sobre isso. Irmãos, ali Apocalipse 2, vamos começar a leitura no versículo 2. E depois eu vou voltar para esses 5 pilares aí de todo cristão. Conseguem ouvir bem, né? Não precisa tirar máscara. Apocalipse 2, versículo 2. Lá em cima está escrito: Carta à igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E o tempo aqui já é um pouquinho mais encurtado, e eu gostaria de aprofundar muito sobre cada versículo que eu vou ler aqui. Mas no final eu vou falar mais sobre todos eles. Agora, irmãos, a gente pode ler Apocalipse 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E agora no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova,
e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Continuando no 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Agora a gente vai para a terceira igreja. Capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome e não negaste a fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A gente está vendo aqui, irmãos, o que tinha acontecido e qual era a mensagem que hoje tinha mandado para cada igreja. E agora a gente vai para a quarta mensagem que a gente vai ler. E aí eu já quero trazer algo para a gente refletir. Se a gente fosse receber uma carta, e isso é muito difícil, porque isso envolve, é a mesma coisa quando a gente é disciplinado ou quando a gente é repreendido por alguém. A primeira reação nossa qual é? É não gostar. É difícil a pessoa que aceita de primeira, né, ser repreendido. Levar um puxão de orelha não é fácil. Então, a primeira reação nossa qual é? Já julgar, já não gostar, já se sentir acuado. Essa é a reação de todo ser humano. É normal isso. Isso varia muito de pessoas para pessoas, porque cada um tem o seu jeito até mesmo de se comportar. Então, a reflexão que eu faço aqui é: se a gente recebesse uma carta, tenho porém contra ti que... E aí teria ali do lado algo que só nós sabemos e Deus também. Qual seriam as nossas reações? O que a gente faria a respeito disso? Continuando na quarta igreja, na quarta carta, Apocalipse 2, versículo 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezebel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Agora a gente vai para a nossa quinta leitura, a igreja de Sardes. Aqui eu quero concluir acima da quarta. Lá no versículo 25. Não somente conservas o que tens até que venha. Forte esse versículo aqui também. Isso serve para a gente refletir sobre como a gente tem conservado, o que a gente já recebeu, o que a gente já tem como alimento espiritual, se a gente tem dado valor a isso, se a gente tem alimentado isso ou não. Capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E agora a gente vai para o
capítulo 3, continuando, versículo 8. Conheço as tuas obras e eis que tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra. Versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça. Capítulo 3, versículo 15, chegamos à nossa última carta. Depois dessa não tem mais nenhuma carta. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriquecereis. Ali no finalzinho, seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que lindo esses versículos e que forte também. E aqui é a nossa mensagem de hoje. E aqui entra a nossa reflexão. Não sobre todas elas, mas principalmente sobre a última. E o que mais chama a atenção nesse último texto que a gente leu, na última carta. O que mais chamaram a atenção para vocês? Eu tinha falado na escola sabatina, Leonir, sobre isso. Bom, sobre a mornidão da igreja, né? A mornidão. O que mais chama a atenção nisso? Versículo 15, né? Logo ali no início. A indiferença, a mornidão, a apostasia. E aqui volta o que eu já tinha falado antes, como a gente se sente quando a gente é repreendido, como somos chamados, né, a atenção, ou quando a gente percebe que tem algo errado, quando a gente percebe que a gente poderia estar fazendo um pouco mais e não estamos fazendo, como a gente está antes do primeiro amor e como de repente estamos agindo nas últimas nossas obras também. E essa leitura, essa mensagem me tocou muito no coração, porque me fez refletir muito sobre a minha vida. E se não servir para a minha vida, não tem como eu vir aqui e trazer a mensagem. Então, eu vejo que foi uma repreensão muito severa sobre a minha vida, mas isso eu vejo que é Deus cuidando da gente, né? Porque Deus repreende aqueles que ama. Então é fundamental que a gente venha a ser repreendido, que talvez a gente primeiro torça o nariz, mas depois a gente pare para analisar e perceba que é Deus nos puxando para o caminho correto. Talvez a gente está faltando em algo, a gente não está conseguindo prestar atenção, não está conseguindo visualizar aos olhos humanos, mas através da nossa fé Deus vai nos mostrar e a gente vai poder discernir espiritualmente o que é que está faltando na nossa vida espiritual. E como é difícil a gente reconhecer os nossos erros. É muito difícil a gente reconhecer que a gente tem um comportamento que talvez não está agradando as pessoas. E isso é algo que dói muito no meu pezinho, assim,
que é algo que eu venho trabalhando muito, e isso eu também questionei Deus, nossa, como nós somos diferentes, como o ser humano é diferente, como Paulo era diferente, como Saulo antigamente era diferente, como Pedro era diferente, como o ser humano é diferente, como João era diferente. E isso é bom. O problema é que muitas vezes a gente foca só nos nossos defeitos, talvez o que a gente acha que é algo ruim, mas a gente tem que se lembrar também que a gente tem muitas coisas boas, que a gente tem muitas características que nos fazem únicos e que a gente pode sim procurar melhorar o que a gente não está conseguindo, talvez lidar, mas que a gente venha trabalhar em cima das coisas que a gente é bom e que assim Deus possa nos usar cada vez mais. E aqui eu quero que a gente faça uma reflexão de como que a gente era antes de conhecer Cristo, o que aconteceu durante, quando a gente começou a estudar a Bíblia, quando a gente começou a estudar, a fazer os estudos da palavra, quando a gente começou a ter uma comunhão com Deus, o que mudou na nossa vida e como que está sendo esse processo ainda, porque esse processo não acabou. A gente está aqui, a gente se alimenta da palavra e esse estudo constante ele não cessou. A gente fez o estudo antes de se batizar, fizemos 1, fizemos 2, talvez fizemos 3, mas ele não se encerrou esse estudo. A gente não recebeu ainda o canudo da graduação. E a gente tem que se lembrar que se a gente está achando que a gente está em pé, que a gente está firme, que a gente está em todo gás, a gente tem que se lembrar que a gente tem que cuidar, porque a gente pode cair. E isso Deus nos mostra para a gente ser cada vez mais humilde. Humilde começando para reconhecer quem somos diante de Deus e humilde para reconhecer o quanto precisamos dele. E aqui é um questionamento que eu gostaria de fazer sobre o nosso novo nascimento. Quem aqui nasceu de novo? Que bênção isso, né? A gente passar por essa experiência de nascer de novo. E o que significa nascer de novo? Será que a gente nasceu de novo? Será que existe um antes e um depois? E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão final sobre a questão do nosso julgamento. Muitas vezes a gente, eu tenho gostado muito do que o pastor Mateus também vem falando, por a gente estudar bastante a Bíblia, por a gente ter muito acesso a leituras, e a gente tem um acervo riquíssimo em estudos, em mensagens, em DVD, em livros, em tudo, que a gente tem muito acesso, né, às informações, à leitura da Bíblia, de uma forma que a gente compreenda com mais facilidade e a gente pode se achar o dono da verdade. Isso é muito perigoso. E aí eu trago a mensagem sobre o novo nascimento e o que isso tem a ver com a leitura de Apocalipse. Tem tudo a ver. E aí eu vou tocar num algo que a gente deveria pensar cada vez mais, porque é o que Deus fez pela gente, né? Ele nos olhou primeiro e principalmente com amor, porque Ele nos aceitou. E Ele sabia de todas as nossas falhas, Ele sabe das nossas falhas que a gente faz diariamente. E aí eu penso assim, talvez a gente pense que a gente deve fazer o perfeito, a gente busca a perfeição para as outras pessoas, mas a gente tem que procurar ser perfeito para Deus. E então, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através da nossa vida, das palavras que saem da nossa boca, a gente vem alcançar mais pessoas. Então, menos julgamento e mais escutar as outras pessoas. As pessoas estão sedentas por ser ouvidas. Porque hoje em dia ninguém para ouvir o ser humano. O amor está cada vez mais frio, está congelando o coração das pessoas, que as pessoas não têm tempo para ouvir o outro. É um bom dia, mas mal sai um outro bom dia. Isso me fez parar muito para pensar, porque quando eu comentei do tempo, é algo que eu sinto muito na minha rotina. Eu vejo a hora e quando eu vejo já passou 5 horas e parecia que eram 2. De tantas coisas que a gente tem para fazer, de tantas coisas que a gente acaba se envolvendo com as outras coisas.
E para finalizar, o amor e agora a paciência, porque a paciência é fruto do amor. E como que eu vou amar alguém? Como que eu vou querer amar alguém se eu não conheço esse alguém? Como que eu vou amar essa pessoa sendo que eu não me disponho a conhecer essa pessoa? Porque a gente para o relacionamento quando a gente enxerga o julgamento das outras pessoas, ou a gente impõe o julgamento das outras pessoas e a gente não avança o sinal. Porque a gente começa a colocar vários empecilhos antes de atravessar essa linha do conhecimento sobre o outro. Como que eu vou amar esse outro se eu não conheço ele? Posso dizer da boca para fora, eu te amo, eu amo, tem pessoas que têm facilidade, inclusive, em fazer isso. Mas não seria uma ironia dizer que ama as pessoas, sendo que você não conhece as pessoas? Essa é a mensagem de hoje, para a gente refletir, para a gente pensar. E se a gente fosse receber essa carta, como seria a nossa reação? Tenho, porém, contra ti que... E aí a gente tem o dia inteiro, amanhã, a semana inteira, para a gente refletir. Será que a gente estaria preparado para ler o que está escrito nessa carta? Você tem boas obras, você faz coisas incríveis, porém tem contra ti. E aí o restante é com a gente. Aqui para finalizar, eu tinha começado, né? Em primeiro lugar, Deus. E eu vejo isso como um relacionamento que a gente tem com Deus. Em segundo lugar, Jesus. A Ele toda honra, todo louvor e toda adoração que a gente deve ter. Em terceiro lugar, Espírito Santo. O que seria isso? Nosso novo nascimento. E a gente tem que pedir, implorar e clamar a Deus. Que Ele venha nos fazer um novo nascido de Deus. Que a gente venha ter o Espírito Santo, que a gente venha conseguir passar a suportar por todas as provações e aflições que sozinha a gente não consegue. Em quarto lugar, a Bíblia. A nossa consagração, o nosso discernimento, a sabedoria, não é só conhecimento. É sabedoria que a gente deve pedir para Deus e é aqui que a gente consegue. Em quinto lugar, os mandamentos, que seria o testemunho da nossa vida. Não precisa ficar com uma bandeira bem grande com todos os mandamentos, mas que a gente venha ser um testemunho vivo da nossa vida sobre os mandamentos das pessoas, para as outras pessoas. De uma forma que as pessoas compreendam melhor. Irmãos, essa é a mensagem de hoje. Espero que a gente venha refletir. Foi que Deus tocou no meu coração, que a gente venha pensar que a gente precisa demais desse novo nascimento, e se a gente se acha talvez que não precisamos mudar ainda algo, que Deus venha trabalhar no nosso coração, porque a gente precisa, mas não que a gente venha se culpar, se martirizar, mas que a gente venha se olhar primeiro, apesar de nossos defeitos, apesar de talvez coisas que a gente não gosta da gente, mas olhar para aquilo que a gente já é bom e aquilo que a gente pode desenvolver de melhor na nossa vida, e assim alcançar mais pessoas. E que a gente também consiga olhar as outras pessoas com mais amor, com mais paciência e com disposição de conhecer as outras pessoas também. Para que a gente consiga de fato amar o outro como a si mesmo, como Deus nos deixou, né, a mensagem e o conceito também. Amém. Para a gente finalizar, o hino é 134.
Querido Deus, queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, meu Deus. Sabemos o quão difícil é estarmos em casa sem poder estar aqui na tua casa, Senhor. Então, muito obrigada por isso, Senhor. Que a gente venha sair daqui, meu Deus, fortalecidos por ti, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais. Nos dá, meu Deus, uma fé com intrepidez, meu Pai. Tira a vergonha, meu Deus, de evangelizar, de levar mensagem, Senhor. Tira o medo, a angústia, Senhor. Que a gente possa ter, meu Deus, palavras que venham levantar e venha dar fôlego de vida para as pessoas, meu Deus. Que a gente venha levar esperança, Senhor. Que a gente possa ser luz aonde a gente tocar com os nossos pés, meu Pai, naquele lugar. Que ali possa ter a tua presença, Senhor. Por favor, meu Deus, fortaleça a nossa igreja, fortaleça, meu Pai, cada irmão também, Senhor, que a gente possa estar cada vez mais perto de Ti e que, principalmente, meu Pai, a gente esteja preparado para a Tua vinda, meu Deus. Por favor, meu Deus, esteja com todos nós, fortaleça-nos, meu Pai, a nossa vida espiritual, a nossa saúde, todas as áreas da nossa vida, familiar, meu Pai, financeira, a nossa família também, meu Deus, fortaleça cada um deles e que a gente possa estar cada vez mais conscientes, meu Deus, do quão perto o Senhor está. Por favor, meu Deus, esteja conosco nessa semana também, entregamos tudo em suas mãos, meu Pai, que a gente possa estar aqui também nos próximos dias que haverá culto e que a gente tenha cada vez mais vontade de pregar, de levar a sua mensagem, meu Pai, de estudar a Bíblia, estudar a escola sabatina e que a gente tenha o desejo, meu Deus, dentro do nosso coração, de estar aqui na Tua casa. Em nome de Jesus, amém.